Muito bem, nós estamos no nosso Oriente-se hoje falando sobre a complementariedade, o papel da família e o papel da escola. Até aqui a gente foi no cerne da questão, que é a família, o berço. Eu já quero ir partindo com uma conclusão de ideia. Débora, então a gente não precisa ter diploma, competências para amar, para manifestar, para ser presença, para fazer parte da vida do meu filho. É verdade. Você lembra daquelas 4 palavrinhas? Não, repete que é sempre bom. É chamada oral agora, hein? Da outra vez que a gente falou que era a observação, o diálogo, o respeito e o exemplo, que era a base dessa estrutura familiar que não exige nível cultural, não exige condição financeira, que se os pais se estiverem dispostos a praticar esses 4 itens, que tudo flui, né? Observação, o diálogo, o respeito e o exemplo. É porque assim, a gente fala em diálogo, aí talvez para a pessoa que não tem um estudo fica pensando, mas diálogo é um troço complicado, eu não sei conduzir um diálogo. Não, é conversa. É conversa, é contar a sua história para o seu filho, é saber ouvir o que seu filho tem para contar, é o básico de uma relação de comunicação. Observar, conversar, respeitar e dar o exemplo. Né? Quer dizer, outra coisa, o pai tem que respeitar o filho. Sim, isso é importantíssimo. Eu não enganei não estou enganado não. O pai tem que respeitar o filho. O filho é um ser, é o seu filho, é o seu amado, é uma criatura, uma pessoa. E a gente respeitando, a gente é respeitado. Quando você citou o exemplo que você chegou e falou, filha, me desculpa, sabe? Eu falhei, me desculpa. Tá aí. Né? Você está mostrando para ela que você a respeita a ponto de perceber teu erro e pedir desculpa. E que ela vai fazer depois isso com você, ela vai perceber o erro dela e vai vir pedir desculpa. Então, quer dizer, essa forma de mostrar esse respeito é muito importante. E é o que eu falo, as pessoas, elas investem muito em tudo, né? Então, como eu citei anteriormente, investe nos bens materiais, eu quero ser ótima no que eu faço profissionalmente, então eu estudo, eu faço uma pós-graduação, eu faço isso, eu leio sobre o meu trabalho o tempo inteiro. Comecem a investir também no ato de ser pai e mãe, né? Eu sou leigo, recebi um nenê hoje aqui no meu colo, não fiz curso para ser pai e mãe, não vem esse manual, mas eu posso me instruir, eu posso procurar uma leitura, eu posso conversar com as pessoas, trocar experiências. Eu sempre falo, os pais, eles erram por amor, às vezes até por excesso de amor, né? Aquele pai permissivo demais que por excesso de boa vontade de amor acaba errando muito na educação dos filhos. Mas é importante que haja um investimento, como pai e mãe, olha, eu vou ler sobre a idade que o meu filho está passando, eu vou me informar, eu vou conversar com o pediatra sobre essa fase, uma criança de 2 anos, o que acontece? O pediatra está ali para orientar, porque tem que levar no pediatra, aproveita a oportunidade de conversa, vou conversar com outras pessoas, vou pedir ajuda na escola, que tem profissionais especialistas em criança de 2 anos de idade. Então, eu vou marcar um horário com a professora, com a coordenadora e vou falar, me fala um pouco, o que é uma criança nessa idade? Agora, voltando, deixa eu voltar para o passado. Vale a pena, a gente pode também perguntar para a avó? Pode. Olha, eu sou super Mãe, como a que favor. era no seu tempo? Olha, eu sou super a favor. Eu acho que tem mesmo que perguntar até para ter o discernimento de falar, poxa, naquela época minha mãe fazia desse jeito. Hoje eu tenho uma tecnologia, mas tenho a experiência da minha mãe e eu vou misturar e vou fazer do meu jeito. Mas eu tenho, entendeu, um outro lado. Não é só um lado de informação. Eu acho importantíssimo ter essa presença, essa orientação dos avós, das pessoas que já passaram, já educaram os filhos e que podem transmitir. Eu sou super a favor. Eu acho que avô e avó são bênçãos de Deus. Depois que os filhos crescem, parece que alguns pais não se mantêm nem amigos, Maria Tereza. Nem amigo. A mãe não é nem amiga da filha. Ela continua sendo uma mãe que educou, que fez o seu papel, a filha cresceu, já se formou e já foi. Ela vem em casa só cumprir o calendário, marcar a presença, vir trazer o netinho, a gente almoça junto e acabou. Mas não tem uma conversa, um telefonema, ou mãe, ele está com dor de barriga, como é que você fazia? Parece que não existe mais uma cumplicidade. Eu não sei, continuando dentro do que ela estava colocando e acrescentando, né? Quer dizer, não é excluir, mas é acrescentar. Quer dizer, de qualquer forma, as relações são muito conflituosas,
né? Vamos partir do princípio também de que por mais que a gente deseje, eu falei da questão do amor, as relações são conflituosas. Quando um bebezinho nasce, naturalmente aquela mãe vai reviver, mesmo que ela nem se dê conta, ela vai reviver questões muito antigas da vida dela, né? Então, às vezes, até esse contato com a mãe dela fica impedido porque reviveu coisas, aí ela fica confusa, aí ela vai meio que competir com a mãe, com a avó, aí se a avó também falar, às vezes a avó fala de uma maneira que também é um pouco impositiva, então, assim, né, hoje eu sou avó e então a gente tem que lidar com muito tato, porque, por outro lado, eles sabem coisas, os pais também, coisas que às vezes nós não sabíamos. Então, como você estava falando, dos profissionais que informam e tal. Então, assim, as relações são difíceis, são conflituosas, mas vamos partir desse princípio. São conflituosas, mas o importante não é o que fizeram de mim, mas o que eu vou fazer daquilo que está feito. E, portanto, vou colocar afeto, vou criar em cima disso. E aí, acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é: Deus nos criou criaturas criadas, criadoras. Então, é sempre possível criar e fazer diferente, né? É sempre possível fazer diferente. E eu penso assim, se eu for falar da minha esposa, e a gente falar aqui da partilha, talvez muitos casais já estão separados e muita gente se sinta excluída, né? Do meu exemplo. Mas eu posso ter uma amizade com a minha mãe, eu posso ter uma amizade talvez com uma tia, uma senhora que eu respeite, uma vizinha, uma senhora tradicional, uma senhora que é amorosa, que é uma mãe fantástica. A gente pode ter pessoas que são referência. Não vamos perder nunca a questão das gerações, né? A gente não pode romper com isso, porque o que eu penso que está se perdendo é até o respeito. As pessoas acham que só elas sabem, e não é bem assim a vida. O patrimônio cultural e afetivo gerado exatamente pelos nossos antepassados deve ser preservado e resgatado. Como uma criança gosta, voltamos à vovó, não só para ouvir as historinhas, mas também para entender quantas coisas que hoje existem graças aos sacrifícios, graças a tantas renúncias, etc. Mas também hoje a formação humana, até religiosa, o exemplo das vovós, que, digamos assim, marcam até a formação da vida humana, transmitindo e transferindo este raciocínio até em chave estritamente religiosa. O saudoso Papa João Paulo II, que já é beato e que no dia 27 de abril próximo será canonizado, falando aos superiores gerais das congregações femininas no mundo, somente as congregações femininas são mais de 800 e 150 as congregações masculinas, ele sempre defendia o seguinte: de voltar às origens, olhar para trás na nossa história, receber o exemplo dos que nos precederam até chegar aos fundadores e às fundadoras, para viver hoje, são palavras dele, o renovado fervor que eles nos transmitiram. Como é importante ver aquela criança que aprende os conhecimentos da vida, a fraternidade, a justiça, a serenidade na linguagem de uma vovó, né? Às vezes, como o senhor falou, isso não acontece. Há pessoas que chegam até a almoçar com os filhos, mas tudo termina aí, não há mais diálogo, cada um na sua casa. E isso não faz bem na formação de uma pessoa. Por isso, repartindo as várias tarefas de responsabilidade, vamos valorizar também na educação que vem de longe, na história pessoal de cada um de nós, e como nós nos sentimos bem quando dizemos: olha, na minha família aconteceu isso, e olha este episódio que foi marcante, e nós todos queremos continuar na mesma direção. A postura dos pais, então, em relação aos filhos, eu nem vou falar da escola,
mas em relação aos filhos. Porque a escola é um lugar importantíssimo, é o segundo lugar, depois da casa, é o próximo, ok. Mas sendo para fora, os pais têm que ser aqueles que observam, que dialogam, que conversam, que são mantenedores, que são sentinelas, que olham como sai, que olham como volta, que tem que ter um tempo para... E aí, filho, senta aqui, vamos lá. Não é simplesmente cuidar da minha vida. Porque senão a gente vê, por exemplo, os filhos têm problemas na escola, os filhos vão ter problema nas amizades, os filhos vão ter problema no trabalho, os filhos vão ter problema com o cartão de crédito, os filhos vão ter problema na primeira aquisição do carro velho que ele compra, os filhos vão ter problemas. Quando casarem, os filhos vão ter problemas. E porque ele tem 30 anos, está casado, está separando, eu não tenho mais moral para falar com ele, eu não tenho mais conhecimento, estrutura, eu não sei mais nada da vida para conversar com ele. Eu penso que aí tem muito do que está acontecendo. Os próprios pais e os próprios filhos, uns desrespeitam os outros, não consideram mais os outros. O meu pai não sabe, o meu pai é o pai que eu não estudo, porque hoje todos os jovens são muito bem formados, né? Hoje está crescendo o nível cultural, todo mundo faz 2, 3 línguas, todo mundo é formado. Hoje, pós-graduação virou uma forma de você agregar mais uma faculdade muito rapidamente. Então, eu mesmo fico assustado de ver os jovens que são amigos das minhas filhas, são todos formados, doutores. Eu sou dentista, eu sou advogado, não, ele está se formando nisso. Às vezes a gente se sente até menos, porque eu não tenho faculdade, né? Mas para dizer, eu não perdi a moral, eu não perdi o pai que eu sou. Eu não perdi o afeto. Sabe qual a diferença? Você sabe viver, você aprendeu a viver e eles só estudaram. Mesmo se você pega um jovem desse e põe uma situação difícil da vida, por MBA, pós-graduação, não importa, ele não tem a vivência que falta. E é nessa hora que a gente vai resgatar pai e mãe. É na hora desse conflito que a vida não me proporcionou, porque eu estudei, porque eu não vivi, lógico, essa situação antes, esse problema antes. É essa hora que eu tenho que voltar para o meu pai e para minha mãe e perguntar, mãe, você me ajuda? Ou se fosse com você, como você resolveria esse problema? Né? Porque eu sinto isso, eu tenho um filho de 24 anos, uma filha de 17. E ele tem, assim, ele sabe muita coisa que eu não sei. Só que, ó, às vezes eu vejo ele em algum tipo de apuros até de relacionamento mesmo, desmanchou de uma namorada, ele vem e senta do meu lado, mãe, e bibibi, já sentou chorando, olha, aconteceu isso, não sei o quê. A vivência, ele vem me pedir essa vivência, que livro nenhum tem para falar, que são os pais, né? Não tem escola para isso, que realmente esse resgate, essa informação tem que vir da vivência dos pais. E o filho precisa saber que se eu voltar para casa pedir socorro, eu vou ter um colo, um ouvido. Sim, eu vou ter um braço. Eu vou ter alguém que chega e fala assim, vem cá, filho, fala. E não brigue, né? E não fala, brigue. Tá vendo? Eu falei que esse relacionamento ia dar errado, você se enfiou de cabeça nele, né? Mas aí ele não volta mais para perguntar. Eu sei que tem alguém, alguém por mim, não é? Porque eu penso que o que está faltando é essa conexão. Está se perdendo isso, os filhos estão deixando de estar conectados com os pais. E aí a escola vira dificuldade, o amigo vira dificuldade, namoro, tudo é difícil, porque a pessoa está por conta de si mesma. E eu vejo muitos pais também que eles se preocupam muito em dar aos filhos, vamos dizer assim, o filho está sempre bem arrumadinho, estudando na melhor escola, tem tudo de última geração, e falta essa vivência. Que aí até quando esse filho adolescente tem um problema muito sério, ele não pensa no pai para resolver, porque o pai nunca foi o pai presente, foi o pai presente, laço de fita, não o pai presente, presença. Então fica muito difícil, essa juventude se perde muito em função disso, porque não percebe no pai esse porto seguro, no pai, na mãe, essa base, na avó, para recorrer. Acaba não percebendo isso, porque o pai foi aquele que moldou a estética. Eu sempre fui bem arrumadinho, eu sempre estava limpinho, sempre tive as melhores coisas, mas o colo, o abraço, o vem cá, vou te ouvir, isso falhou nesse meio do caminho. Meu pai, ele era um homem
pouquíssimo conhecimento, né? E meu pai conversou comigo uma vez e eu nunca mais esqueci. Tá vendo? Eu tive a grande paixão da minha vida, né? Tava até pensando em fugir com ela. Todo mundo Um dia passa por lavando, isso, todo né? mundo tem a primeira, Todo né? mundo tem, é. Meu pai lavando o carro, eu com ele, ele falou, vem cá, meu filho, olha bem o que você vai fazer. Isso aqui já entrou assim, já falou. Eu falei, nossa, que legal. Eu me lembro da minha reação. Que legal, meu pai falando disso. Eu fiquei surpreso, agradecido, é um misto, né? Me senti reconhecido. Então é engraçado. E nunca, nossa, acalmou, mudou o meu coração. E é um homem semi-ignorante, um homem semi-analfabeto. Né? Então, né, padre? Claro. Qualquer educador deve estar pronto a receber também respostas negativas. Em troca da educação, pode notar que os seus alunos, como professor, ou o seu filho, como pai, erra. Mas exatamente pela qualidade de ser pai ou de ser mestre, deve estar sempre pronto a acolher um filho que percebe que entrou pelo cano, como se diz, que errou, e que não é a solução que ele tomou a melhor. Portanto, até uma atitude tipicamente evangélica de acolhida na hora de um erro é fundamental, seja na formação e na estrutura de pai ou mãe, como também de um professor. É bom porque às vezes há pais que expulsam os seus filhos porque não se entendem mais. Cuidado, é muito fácil expulsar, é muito fácil dar um dinheiro, é muito fácil preparar uma mala. Mas amanhã, depois, como é que você se sente quando um filho encontra a sua casa é a sua casa, a sua família? Por isso, dentro das características do formador, devemos também colocar isto aqui da aceitação e da acolhida em caso de um erro dos filhos ou dos alunos. É em casa que se resolve, né? Quando a gente está com um problema com o filho, é dentro de casa, porque é muito fácil mesmo, como o padre falou, é muito fácil você dar a mala para o seu filho e falar tchau, não vai resolver isso lá fora. Isso é muito fácil. Agora, quem falou que ser pai e mãe é fácil? Onde que a gente lava a roupa? Em casa. E é muito bom esse exercício de vida. Eu acho muito importante porque a gente aprende a cada dia e os nossos filhos aprendem. Então, que venham realmente essas situações conflituosas, porque a gente passa a conhecer o nosso filho frente ao conflito, né? A gente se conhece, a gente se percebe também de como orientar para resolver, porque eu nunca tive um filho de 24 anos, agora eu tenho, então eu estou aprendendo com ele. Como eu nunca tive um genro, agora então, agora, tá vendo? E a gente aprende com os conflitos, isso é super saudável, né? Então, que eles venham realmente para que a gente possa crescer como família. Você ia falar, Maria Tereza? Não, e que acreditemos que nós, com a intuição, podemos também encontrar alternativas. Sim. Sabe? Porque o ideal é que sejamos tudo isso que nós estamos falando, entendeu? Mas nós não vivemos o ideal. O ideal é o ideal. O real, na maioria das vezes, não é o que nós estamos falando aqui. O real é o descompasso, é a situação difícil, mas fundamentalmente, né, acreditemos que é através do afeto, é através do olhar. Eu só queria deixar também essa palavra do olhar, né, a observação. Mas assim, é esse olhar, o que eu estou olhando? Como é que eu estou olhando esse meu filho? Como é que eu estou olhando a mim mesmo? É um exercício que pode acontecer, né, no cotidiano. Então, que tenhamos confiança de que somos criaturas criadas, criadoras. Então, não é verdade? Você falou do olhar, eu lembrei de uma senhora, eu vou deixar, fechando esse bloco, esse exemplo. É uma senhora também de origem muito pobre e de muito pouco estudo. A filha dela se meteu na cocaína e virou uma viciada e ela nunca disse uma palavra de agressão, de ignorante, nunca afrontou a filha. Achei tão interessante, tão bonito. E ela ia à noite ao pé da cama, a menina às vezes fazia que estava dormindo, ela rezava pela filha. E ali, silenciosa, e amparando a filha, e rezando pela filha. E passaram-se 2, 3 anos, até que a filha, um dia, por causa da mãe, deixou a droga. Olha, bonita a história.
Assim, É. quer dizer, e eu fiquei olhando para aquela senhora, humilde, baixinha, pequenininha, e eu falei, uma rocha, né? Uma rocha de amor. De amor. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nem falar ela sabe, tadinha. É. Mas estava ali. A filha deixou. Eu fiquei encantado de conhecer aquela família. Pois é. O amor transforma, gente. A gente vai para o intervalo e voltar já para o nosso último bloco. Que pena, né? Mas vamos lá. Esse é o Oriente-se.